Olá, Keds! Vocês estão aí? Hum, aguardando ficar online. Oi, Ju! Tudo bom? Que bom que vocês estão chegando. Estou muito feliz, muito ansiosa para essa live de hoje. Nossa segunda live da quarentena, com assunto que vai dar o que falar, porque eu recebo muita mensagem querendo saber como foi o meu tratamento, como eu terminei o tratamento, como eu fui engravidar, né, depois do tratamento, que câncer que eu tive, e se é seguro engravidar. Então hoje chamamos a doutora Ludmila Tomin, que esteve lá no Inspirar, nosso evento do ano passado, que foi um show, e hoje ela veio aqui para dar mais um show, né? Vou esperar a doutora chegar, porque eu tô cheia de perguntas para fazer. Oi, Daisy! Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz, gente. Vocês não sabem. Quantas mensagens, quantas perguntas coerentes, legais, que eu consegui pegar aqui de vocês. A gente vai tentar responder todas hoje. Se a gente não conseguir responder todas hoje, a gente vai para a parte 2 da nossa live. Também, quando tiver uma segunda oportunidade, a gente termina todas as questões. Ó, a doutora Ludmila já tá aqui, já vou chamar ela. Então, eu também vou ficar de olho aqui nas perguntas de vocês. Oi, Valéria! Então, não perca um minuto. Vamos chamar a doutora agora. Ai, tô muito feliz com a live de hoje, gente. Vocês não sabem contar aqui minha experiência. Oi, doutora Oi, Ludmila! tudo bem? Eu tô ótima, e você? Tudo certo. Aqui, para todo mundo ver a gente. Ai, olha, muito obrigada por participar da nossa live, responder todas as perguntas que as Cats fizeram. E, nossa, sem palavras. Não, eu que agradeço, Flávia. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Tomara que seja proveitoso para todo mundo que vai assistir essa live e aprender e conhecer esse importante tema. É verdade. Então, muitos me pediram para dar contar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Que tipo de câncer que eu tive. Então, eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência, né? Como foi engravidar depois do câncer, rapidamente. Eu estava com... Primeiro eu fiz o meu tratamento. Quando eu tinha 35 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama, grau 3, e com hormônio positivo, né? E então eu fiz as quimioterapias, eu fiz o Herceptin, eu fiz a radioterapia e eu fiz a hormonioterapia. Primeiro, meu médico disse que eu devia usar o tamoxifeno durante 10 anos, não, 5 anos, depois passou para 10 anos o protocolo. E ele me perguntou na época, né, se eu gostaria de engravidar depois, né, depois do tratamento, mas eu não tinha namorado, né, como eu fui largada pelo meu namorado, não tinha um parceiro. Então eu disse, não tenho essa vontade, porque eu também já tenho um filho, né? Muitos de vocês sabem, vocês conhecem o Gregório. O Gregório tem 27 anos já, então eu tenho uma diferença de idade muito grande dos meus dois filhos. Mas eu estava pronta já para ser mãe, né? Porque eu engravidei não, eu casei com o amor da minha vida, graças a Deus. Tô com ele e ele sempre quis ser pai. Então, eu cheguei pro meu médico e perguntei se era possível, se era perigoso, se o neném poderia nascer com defeito e todas aquelas perguntas até que a gente vai voltar aqui com todas elas. Com 39 anos, eu parei o tamoxifeno, com 4 anos de tamoxifeno, e esperei 6 meses para limpar o organismo e começar a tentar engravidar. Ficamos um ano tentando e finalmente, ano passado, ano retrasado, eu engravidei. O Leão já tem 10 meses e foi tudo tranquilo. Foi perfeito, foi a melhor coisa que eu resolvi fazer. Foi ter um bebê, né? Depois do tratamento, acho que me encheu de vida e fez muito bem para mim. Eu tenho certeza que fará bem para muitas cats também. E, doutora, como é que é lá no seu consultório,
muitas meninas vêm procurar você para engravidar ou querem congelar os óvulos. Como é que é o teu dia a dia com as tuas pacientes? Então, como a gente está tendo cada vez mais pacientes jovens e cada vez mais nós mulheres estamos adiando a gravidez mais, né, para o momento posterior. Então, assim, a questão de gestação após o tratamento é algo que está sendo muito frequente. Eu vejo que metade das pacientes que chegam para fazer um tratamento e não tem ainda uma prole constituída, não tem filhos, e assim, elas têm desejo de engravidar posteriormente. Mas aí eu vejo que depois que termina o tratamento, muitas começam a ter, tem os medos, né? E eu vejo que nem surge tantas coisas com o tratamento que acaba que o desejo de engravidar fica um pouquinho lá para trás, e aí é importante nesse momento a gente conversar com a paciente e entender a necessidade dela para poder direcionar para o melhor caminho. Agora, sempre que uma paciente jovem chega, é importante a gente comentar a respeito do tratamento. O tratamento para o câncer, né? Dependendo qual medicação vai ser realizada, envolve, né, a fertilidade, envolve a alteração do ovário. E dependendo da medicação, se vai causar muita alteração ovariana, pode levar à perda da fertilidade, é importante a gente falar sobre o que fazer para preservar a fertilidade, sim. Né? Então, Fertilidade, você diz tomar o Zoladex? Seria... então, antes de fazer o tratamento, vamos dizer assim, né? Você vai falar para a paciente o que ela pode fazer. Então, acho que de preservação de fertilidade é fazer alguma coisa com que você, depois que termine o tratamento, possa engravidar, vamos dizer assim. Eu acho que o que mais tem consagrado é a congelação de óvulo, né, de embrião. Mas também tem a questão de você poder poupar o ovário usando a medicação que é o Zoladex, Sim, né? sim. É uma forma que às vezes não tem tempo para esperar a questão de fazer todo esse processo, apesar que normalmente são 15 dias, 2 semanas, mas às vezes tem que iniciar o tratamento logo e usar uma medicação, como eu posso dizer, para poupar o ovário. O Zoladex é uma opção, sim. Apesar de não ser ainda tem muito ainda o que aprender com o uso do Zoladex, mas é uma opção muito boa. Acredito. Mas para as meninas que não tiveram a chance de congelar os óvulos, eu não tive a chance de congelar os óvulos, meu médico disse que eu tinha que ser rápida, eu estava com grau 3, eu estava recém feita a cirurgia, então eu fiz a cirurgia antes de começar as quimioterapias, então eu tive... o meu médico disse, vamos partir para a quimioterapia. Eu disse, tudo bem, eu nem não estou pensando mesmo em ter filho. Mas é seguro você, antes de iniciar o tratamento oncológico, receber todos os hormônios, os remédios para fazer os óvulos, né? Para nascer 2, 3, 5, 10 óvulos. Não é perigoso essa fertilização? Essa é uma pergunta bem interessante, porque principalmente quando a gente fala em câncer de mama, tem a questão dos tipos, né, do câncer de mama, e um dos tipos é os receptores hormonais, que está relacionado ao hormônio, aí você pensa, vai dar hormônio para estimular o ovário, vamos dizer assim. Só que a gente tem que lembrar que é uma estimulação por pouco tempo, uma duração rápida, não é uma coisa persistente, e logo você vai fazer o tratamento oncológico. Então, é diferente de você usar um hormônio por um longo tempo, do que você fazer uma estimulação de curta duração, somente para você poder ter a quantidade de óvulo necessário. Então, assim, Não, eu entendi, mas tem muitos médicos que eu vejo, muitos pacientes vêm falar comigo, dizendo que os médicos são contra. Até falam para os pacientes, você nunca mais vai poder ter filhos, porque você não vai poder, os hormônios da gravidez vão fazer mal. Os médicos, os próprios médicos falam isso para os pacientes. Será por quê? Porque eles não estão atualizados? E o papo é totalmente diferente. Assim, e eu falo aqui que eu trabalho muito com as pacientes também do SUS, né? E aqui a gente não tem como oferecer preservação de fertilidade, mas mesmo assim a gente conversa com a paciente sobre essa possibilidade.
sobre o desejo dela. Muitas, às vezes, não estão pensando em ter filho mais pra frente, né? Mas depois acontece, Aham. né? Agora, sim, desde 2017, quando surgiu uma publicação muito importante sobre o assunto, caiu por terra essa questão de que engravidar aumentava o risco da doença voltar, era pior. Então, acho que deu coragem para nós médicos, para as pacientes, né, engravidar após o tratamento. Eu acho que foi apresentado um grande trabalho num congresso muito grande de oncologia, que é a ASCO, mas em 2017, e desde esse momento verificou-se que não aumenta o risco da doença voltar, independentemente do subtipo. Até para os receptores hormonais, a paciente engravidando não tem problema com relação ao medo da recidiva. Muito pelo contrário, esse estudo ele acabou trazendo uma coisa interessante, que teve um tal de efeito protetor, né, que é curioso, né? Acabou as pacientes que engravidaram, elas foram, vamos dizer assim, teve um resultado melhor do que as pacientes que não engravidaram. Né? Acho que é isso que às vezes fala que a mãe tem toda a questão, melhora, né, a hormonal, o sistema imune, mas assim, não tem esclarecimento ainda para isso. Sim, a minha médica, não sei se ela inventou isso pra mim, ela é uma querida. Quando eu disse pra ela que eu ia engravidar aqui nos Estados Unidos, ela disse pra mim: "Ah, não, ótimo, eu também acho que vai ser bom". Daí ela me explicou sobre essa nova pesquisa e que existe a síndrome da mamãe feliz. Síndrome da mamãe feliz. Que viram que as mamães depois do câncer, né, depois de passar o tratamento e as pacientes que foram mães se enche de alegria e de vida, que isso ajuda muito no tratamento e são poucas as chances de voltar e que preserva e que ajuda e que é melhor. Não é demais? Não, eu. Realmente, é algo que acabou que a gente não consegue ainda saber o porquê, mas tem, né? E isso daí dá um acalento, né, para a mulher que quer ter filho, É né? verdade. Então, eu acho que vai começar nas perguntas, porque a gente tem muitas, muitas perguntas. Tá, Sim. tá. Gravidez após câncer aumenta as chances do câncer voltar. De qualquer tipo de câncer, de mama ou de qualquer outro tipo de câncer, existe chance do câncer voltar? Não, a gravidez não aumentou a recidiva do câncer, não aumentou a chance do câncer voltar, independentemente do tipo de câncer. Viu, meninas? Todo mundo me pergunta isso. Então, tá respondido, gente. Doutora Ludmila. Quanto tempo devo esperar depois da quimioterapia para poder engravidar? Essa é uma pergunta comum. O tempo correto, o tempo certo não existe ainda, né? É algo que a gente falou. Terminou o tratamento, na verdade, a paciente ela tem possibilidade de engravidar. Lembrando do que ela usou de remédio. Por exemplo, usou tamoxifeno. A gente tem que ficar um tempo sem o tamoxifeno, 6 meses, 3 a 6 meses, para poder engravidar, porque o tamoxifeno fica muito tempo circulando no sangue. Dependendo do que ela está fazendo de tratamento pós, né, quimioterapia, a gente tem que ajustar, mas de uma forma geral, ela não existe um tempo específico. Alguns médicos pedem 2 anos, mas pelo fato de que seria um tempo que poderia a doença voltar e para, né, para ter uma certa segurança. Mas não tem um tempo específico, não. Acho que tem que ser muito bem alinhado com o seu médico para poder planejar o tratamento, porque tem que parar algumas medicações antes e tudo mais. Isso, que bom, que bom. Aqui tem uma pergunta da Lia. Ela quer saber se existem outros assuntos, estudos mais recentes sobre gravidez após câncer, além desses de 2017. Então, continua, né? Assim, esses estudos. Sim. Então, existe um estudo que, na verdade, ele não saiu ainda, chama é um estudo positivo, positive trial, na verdade. Ele quer responder a pergunta de parar o tratamento hormonal por um tempo para a mulher engravidar. Então, esse ano terminou o recrutamento, isso é, terminou a inclusão de pacientes, né? E ele vai pegar justamente as pacientes que têm aquele câncer hormonal, que usa aquele remédio, né? Seja o tamoxifeno, o anastrozol, e ele vai estudar parar o remédio para permitir a paciente de engravidar e depois voltar.
Então, acho que isso daí vai responder a pergunta se parar o tratamento por um tempo é seguro, né? Foi assim, né? O que eu decidi com a minha médica que eu faria 4 anos. Eu fiz 4 anos de tamoxifeno. E então, mas ela disse que eu poderia parar com 3, se eu não me engano. Mas eu fiz 4 anos. E daí ela disse, depois você vai ser avaliada. Então você para com 4 anos, você engravida. Demorou 6 meses, né, para limpar o corpo. Mais um ano tentando engravidar. Daí eu engravidei. Daí ela disse, você vai ser reavaliada depois da gravidez para ver se você vai voltar no tamoxifeno por alguns anos ou não. O que você acha disso? Você acha que depois de 4 anos a paciente deve voltar? Então, não tenho resposta, né? Eu acho que é isso. A gente, a gente, na verdade, hoje sabe que em alguns casos tem que usar até 10 anos de bloqueio hormonal, né, de medicação, mas eu acho que tudo também depende da idade da paciente, o quanto ela deseja. Tem pacientes que a gente pode segurar a paciente usando por 5 anos, e aí Uhum. ela para, né? Outros 2 anos a paciente, dependendo da idade dela, 2 anos a gente para a medicação. E aí a questão que voltar ao tratamento é algo que eu acho que a gente tem que esperar passar a amamentação e todas essas questões para fazer os exames e analisar, né? Mas acaba que eu tendo muito, às vezes, voltar o bloqueio hormonal, mas a gente tem que esperar esse momento da mulher, da amamentação, ou do bebê, né, do puerpério, né, que é o pós-nascimento. E aí toma uma decisão em conjunto, né? Sim, eu vou ter que tomar essa decisão logo. Ela tá... A gente tem que conversar, assim, tá bom, eu vou ir. Porque assim, depois eu conto sobre o meu peito, o que aconteceu depois da minha gravidez, né? Que eu tive bebê. Eu senti algumas bolinhas, eu vou contar já. Eu senti algumas bolinhas no meu peito. E, nossa, pra quê? Eu desesperei, né? Eu com o nenenzinho de 2 dias, sentindo umas bolinhas aqui, uma bolinha, mais uma bolinha e outras bolinhas. Daí eu corri pra minha médica. E ela também ficou apavorada. Eu e ela. A gente ficou nervosa, mas aí a gente foi fazer todos os exames, ultrassom, tomografia, ressonância, fiz tudo. E a gente viu que era leite. Porque eu fiz a mastectomia dupla. Então, quando a gente faz a mastectomia dupla, a gente parece que deveria tirar tudo, mas é claro que fica um resíduozinho, uma glândula mamária aqui, uma outra glândulazinha aqui. E essa glândulazinha pequenininha gerou leite. Eu não amamentei, gente. Teve gente que perguntou assim, você amamentou? Eu não amamentei, porque eu fiz a dupla mastectomia. Mas eu ouvi falar de meninas que saiu leite. Mesmo com a mastectomia dupla, doutora. O corpo da gente é incrível. É uma coisa incrível mesmo. Porque às vezes fica um pouquinho de tecido mamário, né? E aquela coisa da mãe, da mulher, da prolactina acaba produzindo leite pelo pouco que tem de tecido mamário mesmo. As meninas estão perguntando, agora a gente vai acabar falando sobre amamentação. Desculpa. Quem fez, tirou só o quadrante, consegue amamentar? Uma cirurgia preservativa, Conservadora. Sim, normalmente quando tira só um segmento ou um quadrante da mama, é possível amamentar porque fica tecido mamário, fica glândula mamária. Lógico que dependendo de qual tecido, qual parte da mama foi retirada, pode ser que tenha uma certa dificuldade, mas não é contraindicação nenhuma para amamentar. O difícil mais é quando você não tem essa possibilidade quando tira as duas mamas, né? Faz a mastectomia, E o leite, esse leite, ele perde as propriedades depois de um tratamento oncológico ou o leite é igual a uma mulher que não passou pelo tratamento? O leite é igual, o que depende, eu acho que a produção do leite é a calma da mãe, a alimentação dela e não interfere em nada. Doutora, eu fico arrepiada aqui. Cada 5 minutos que eu escuto uma resposta dessa. É muito legal. Vamos continuar com as perguntas. Tá, então as pessoas ainda têm medo dos hormônios, né? Então, porque os hormônios da gravidez são diferentes dos hormônios do câncer de mama? Quando a gente fala em câncer de mama e hormônios do câncer de mama, a gente está falando de estrogênio e progesterona.
E quando a gente fala de gravidez, os principais hormônios durante a gestação é a progesterona. A progesterona está relacionada àquele enjoo que a mulher tem no início da gravidez. Tem também o estrogênio, a prolactina. E então, assim, acaba que os hormônios, quando a gente fala, são semelhantes, né? A questão é que esse hormônio que a mulher, da gestação não foi associado a pior resultado, né? Eu acho que e a gente pôde comprovar isso com um grande estudo, né? Então, assim, o hormônio em si é igual. Que coisa! Aí agora faz bem. E é o que a gente faz no câncer de mama é importante, né? Que a gente bloqueia esses hormônios, né? Nas pacientes com receptores hormonais. A gente faz um bloqueio desses hormônios. Comigo, que coisa. E há riscos do bebê nascer com algum tipo de deficiência? Não, de forma alguma. Aquela deficiência, qualquer coisa assim, é igual da população normal. Então, E não... E assim, e quem tá tomando tamoxifeno e engravida, o que fazer? Isso é um risco maior. A gente sabe que o tamoxifeno tem risco de malformação congênita, mas assim, por isso que a gente pede muito para as pacientes, quando estão usando o tamoxifeno, esperar um tempo. O ideal é 6 meses, né? 3 a 6 meses. O médico botou um DIU de cobre em mim e só deixou tirar depois de 6 meses sem tamoxifeno. Então, gente... E assim, se engravidou tomando tamoxifeno, a gente vai ter que parar imediatamente, né, o tamoxifeno e acompanhar a gravidez, mas sabendo que pode existir esse risco, né? Porque ainda por muito tempo o tamoxifeno fica circulando no sangue, sim. Então, viu? Então vamos tomar cuidado, meninas que estão em tratamento ainda, não vão engravidar. E lembrar que às vezes mesmo não menstruando pode engravidar, né? Porque tá tomando tamoxifeno, não tá menstruando, acha que não tá, né? E às vezes pode acontecer de ter alguma ovulação, né? E acontece. Mesma coisa que o Zoladex, tem que esperar de 3 a 6 meses, parar e ao mesmo tempo do tamoxifeno. A questão é que normalmente o Zoladex vem junto, né? A paciente raramente toma o Zoladex isolado. Tá. Ela toma geralmente ele junto com a medicação. Eu não tomei Zoladex. Eu acho que porque eu não tinha ainda esse desejo de engravidar, o médico disse, não precisa. Daí quando eu disse, eu quero engravidar, eu achei o meu amor. Daí ele, então vamos tomar Zoladex, assim, mas agora, assim, não tá meio tarde, né? Porque eu estou querendo parar agora para engravidar, tomar Zoladex por um pouquinho de tempo, assim, será que ajuda, assim, tomar meio ano de Zoladex? Na verdade, assim, o Zoladex, quando eu comentei para preservação de fertilidade, ele é feito no processo da quimioterapia. Quando a gente usa Zoladex depois da quimioterapia, a gente está usando para aumentar a supressão do ovário, fazer com que o ovário pare de funcionar. Então é diferente, tem duas coisas diferentes. Usar quando você vai começar uma quimio e fazer com que o ovário pare de funcionar, fique dormindo ali para você evitar às vezes que a quimio chegue nele. E a outra é que a gente usa nas pacientes pós-tratamento junto com tamoxifeno ou com anastrozol, justamente para aumentar a supressão do ovário, fazer com que ela fique pós-menopausa. Então são duas coisas à parte. Então, tem uma pergunta aqui. A paciente tem 44 anos e tomou Zoladex por muitos anos, mas ela ainda quer ter a chance de engravidar. Será que ela vai menstruar depois de anos de Zoladex? Assim, acaba que a gente sabe que as pacientes abaixo de 40 anos, não é nem tanto só pelo Zoladex, é pela idade também. A gente tem pacientes mais novas, assim, que usam o Zoladex dependendo, vamos dizer que ela teve o diagnóstico com 32 anos, né? Ela usa por 3 anos o Zoladex, vamos dizer 5 anos, ela vai estar com 38, né? A gente para a medicação e a gente vai dosar os hormônios para ver como que tá a questão do funcionamento do ovário. Quanto maior a idade da paciente, maior a chance desse ovário, mesmo parando a medicação, ele não produzir mais óvulo, né? Porque às vezes aí teria menopausa durante ali esse tempo, ali no tratamento, já era para entrar na menopausa. Ou às vezes faz com que entre na menopausa mais precocemente, né? Mas assim, ela teria que, normalmente tem que parar a medicação, a gente dosa todos os hormônios para ver como que tá
a questão da menopausa, e aí avalia também a questão do ovário, se tem óvulo, se está ovulando, né? Se tem uma possibilidade de engravidar espontaneamente, né? Sem precisar de alguma coisa a mais. Doutora, tu fica de olho também nas perguntas das meninas aqui embaixo, tá? Que às vezes eu Tá. dou até uma pescada ali, porque tem a ver com o que a gente está conversando. Mas vamos continuar aqui. Qual a probabilidade de engravidar depois de um transplante de medula? Essa pergunta eu fui perguntar para um colega da hematologia, os colegas hematologistas, porque nós oncologistas não fazemos, né, transplante de medula. Normalmente é nas neoplasias hematológicas. E eles disseram sim que quando a paciente tem uma remissão da doença, ela pode engravidar. É lógico que tem que saber como está o quadro atual da doença dela, né, da pessoa. Gente, não vão sair engravidando sem falar com seus né? Sempre muito alinhado com o seu médico, por favor. E sim, se o seu médico, se você tá olhando nossa live e diz, gente, meu grau de câncer é 1, eu nem fiz quimioterapia, meu médico acha que eu não devo engravidar, procura uma segunda opinião, né? Porque eu acho que ainda existe essa questão, né? Esse medo veio por muito tempo. Por mais que já acabou, já não existe mais, ainda fica como aquele medo, né, de permitir a gravidez, né? Lógico que cada caso tem né, suas peculiaridades, mas eu acho que tudo a gente tem que ser conversado. Hoje a gente está próximo da paciente, né? Não é um caminhar junto, né? Porque se é um desejo dela de engravidar, isso vai fazer toda a diferença na vida dela. E a gente, como mulher, sabe disso, né? É verdade. É muito importante pra gente. E assim, eu vejo muitas meninas que descobriram o câncer justamente quando estavam tentando engravidar, sabe? Ou quando estavam fazendo fertilização. Que coisa, né? E acontece, não sei se é a idade, não é porque as pessoas estão tentando engravidar que tem câncer, óbvio que não, mas são pegas de surpresa justo nessa hora, sabe? Que você quer ter um filho. E daí a gente quer dizer para elas que tudo vai passar. Depois do câncer, você vai poder engravidar de novo. Ó, eu engravidei naturalmente, nem congelei os óvulos. A gente tentou bastante e conseguiu. Você vai É conseguir. verdade. E tem aquela coisa também, né, das pacientes que tá gestante e descobre o câncer, né? E isso não é impossível fazer o tratamento, muito pelo contrário, você trata da mãe e do bebê junto. Mas é possível, sim. Eu vi também pacientes, eu conversei com uma menina que descobriu isso durante a gravidez. Mas não é por causa da gravidez, né? Ela já ia ter. Não, Gente, todo mundo tá sujeito, gente. Vamos ver, a gente já falou sobre isso. E quem tem câncer de mama, mutação BRCA2, pode engravidar? Ou qualquer tipo de mutação? sim. Na verdade, tem a questão de que a paciente com mutação de BRCA que teve câncer de mama, aí você estava falando de trabalhos atuais. Ano passado saiu justamente falando das pacientes com câncer de mama que tem mutação de BRCA após terminar o tratamento, a gestação é segura. Não aumenta o risco de câncer voltar em outro lugar, nem na mama, né? Então, assim, não é só porque tem a mutação que você não pode engravidar. E isso é recente, é do ano passado. Tem um grande... eu vou falar o nome dele porque às vezes as meninas podem pesquisar, Matteo Lambertini, ele é da Europa e ele só estuda isso. Então todos esses estudos que a gente está falando, ele só estuda câncer de mama, gestação em pacientes jovens com câncer. Então assim, ele acabou avaliando só as pacientes com mutações e não teve pior resultado não. Eu falo, acho que a gravidez tem um fator, né, psicológico bom para a mulher, né? Vai ajudar. Eu tô até aqui, ó. A Daisy está chorando com essas notícias boas que ela tá ouvindo. Tem que ter uma questão que a paciente que tem mutação tem que fazer um acompanhamento, mutação do BRCA tem que fazer um acompanhamento muito de perto, examinar a mama, né? Por conta que a gente sabe que ela é um acompanhamento um pouco diferente da paciente que não tem mutação. Então, se a paciente tem mutação de BRCA e quer engravidar, a gente geralmente tenta fazer todos os exames antes,
porque durante a gestação a gente vai ficar sem fazer exames, né, da Eu mama, nem principalmente, alguns tipos. a mama, nem nada. Eu dizia, doutora, você não quer checar os meus hormônios? Fábio, se eu checar os seus hormônios, a gente vai ficar louca, porque teus hormônios na gravidez. Vai estar, É melhor a gente nem checar, a gente checa depois. Eu assim, ah, tá bom. Então eu nem cheguei aí no oncologista. Eu fui só para dar oi para ela, sabe? Eu marquei eu, cos- é, para me eu ver. costumo com as pacientes com mutação, a gente faz um trabalho junto com a geneticista. Ai, que legal. Então, o oncogeneticista, ele tem que estar, né, junto com a gente, porque aí ele, além de direcionar a paciente junto, né, porque aí a gente consegue planejar melhor né, toda a gravidez dela e todos os exames que ela precisa fazer durante o acompanhamento. Ai, eu também. Quem me indicou a minha obstetra foi a minha oncologista, sabe? Então acho que elas ficaram assim meio de conversa. Elas se comunicam bem. Aqui os médicos é muito bom também. Tem uma pergunta que eu vi aqui embaixo que é a minha próxima pergunta também. Quem retirou os óvulos ou fez algum tipo de esterectomia, alguma coisa, existe alguma chance de engravidar com doação de óvulos? Eu ouvi isso em duas perguntas e eu não sei se... A questão de esterectomia é a retirada do útero. Aí a gente tem que lembrar que, né, acaba que você, como que vai implantar um embrião ou um óvulo se você não tem um útero, né? Mas não tem como, mas os ovários têm. essa aqui para o bebê, sim, para tirar o óvulo, né, se ela tem os dois ovários, fez esterectomia, ficou com os dois ovários, a gente pode avaliar se tem óvulo e pode sim retirar, mas aí tem que usar uma outra mãe, né, para gerar o bebê, né? Porque ela não tem o útero. Interessante. Às vezes tem uma irmã que pode fazer isso por você. Sim, sim. Sempre tem. E aí usa, em vez de usa o próprio óvulo, né? Usa o próprio óvulo dela. O marido fertiliza in vitro e dá para a irmã carregar. Isso é uma prova de amor muito linda, isso é muito bonito, gente. Isso pode acontecer. Você pode ter bebê, sim. Existem várias técnicas hoje em dia. A paciente, eu digo, quando ela vem me perguntar uma coisa muito específica, que eu não sei falar, eu digo, procura um profissional de reprodução humana. Sabe? Procura uma clínica, leva os teus exames, mostra o que tu fez, fala o teu oncologista, dá um ok, né? Sim, você pode tentar engravidar. E se não tá rolando, tem algumas perguntas que o teu oncologista às vezes nem sabe te responder, conversa com um especialista de reprodução humana. Até porque quem faz todo esse processo e avalia a paciente é ele, né? Uma pessoa experiente, né, nesse assunto. Então, por mais que eu acho que a gente dá um pouco de apoio para a paciente, a gente dá coragem, né? Porque se a gente fica falando que isso não é possível, né? Você já, a partir daí, você já tirou até o próximo passo dela procurar, né, um médico especialista no assunto. Eu acho que você falando que existe, que pode, né? A gente faz um relatório, a gente conversa com o médico e tudo avalia o melhor momento para a gestação, né? E na hora certa, do jeito certo. Exato. Meninas, eu não vou conseguir responder todas as suas perguntas aqui que eu vejo assim tão rápido que eu não consigo nem ler. Então, vocês mandam inbox para mim essas perguntas que não foram respondidas, que a gente ainda tem quase meia hora, a gente vai responder muita, muita coisa ainda. E se faltou alguma pergunta, vocês mandam inbox para mim, que daí eu faço uma pesquisa e respondo para vocês. Pois não, partimos para a segunda parte dessa live, semana que vem. Mas vou continuar aqui nas nossas perguntas. Ela Tem uma aqui, ó. Fiz retirada da mama, é possível fazer fertilização? Acho que são coisas diferentes, com certeza. Você deve, se você quiser, você deve fazer. Não, nada a ver, né? A mama, se você não vai, se você retirou as duas mamas, o que pode acontecer é não poder amamentar. Sim, sim. Eu acho que a grande questão, às vezes, do ovário em si é as pacientes que têm câncer de ovário, né? Que tiveram que tirar o ovário, né? Aí eu acho que tem essa limitação grande, mas... E mesmo a paciente que tem mutação de BRCA2, a gente
sem ter câncer, a gente tende a esperar fazer cirurgias preventivas, que a gente fala, né? Igual a Angelina Jolie fez, a gente tenta ver se ela constitui a prole primeiro, a gente tenta jogar mais para frente, acompanhar de perto, mas não é impeditivo também de engravidar, não. Cláudia está perguntando, ela está além das minhas perguntas, mas ela quer saber se ela vai ter, se ela produzirá óvulos ainda quando ela parar as medicações, porque ela já tem 33 anos. Vai produzir. Nossa, super nova! 33 anos, gata. Eu tava com 40 quando parei, sabe? Quanto mais nova, abaixo de 40 anos, as pacientes, muitas, além de voltar a ovular, tem grande chance de engravidar sem precisar de nenhum fertilização, nada disso. Engravidar espontaneamente mesmo. Sim, eu tenho uma amiga que ela engravidou, ela teve o tratamento oncológico, ela fez o tratamento todinho, só que ela tinha congelado os óvulos. Então, ela teve um bebê. E agora, acho que 43 anos, ela engravidou naturalmente. Sabe, nem estava esperando por isso. E ela conseguiu ter mais um. E tá muito feliz. Ela nem estava esperando e quando viu, estava grávida. Viu, gente? Que coisa. 43 anos. Eu vou fazer 43 esse ano também. Por que não? Sabe? Eu acho que, assim, a minha ginecologista falou que engravidar com 41 é ok, é mais fácil do que engravidar com 44. 44 já fica mais. As chances são um pouco menores, né, da ovulação. E tem muitas perguntas aqui sobre o triplo negativo. É verdade. E aí? Na verdade, o triplo negativo nada mais é do que quando você faz aquele exame da imunistoquímica, ele não encontra receptor de estrogênio, progesterona, nem aquela proteína HER2. É tudo negativo. Então, o tratamento para o triplo negativo é baseado em quimioterapia, né? Não tem a questão do tamoxifeno, da vacina, né, que é o trastuzumab. Mas o triplo negativo só tem a questão que a gente tende a falar com a paciente, que normalmente acontece muito em pacientes jovens, é que ele tende a ter uma chance de voltar, se o tumor for com características de ser maior, ter aquele linfonodo da axila presente, tem uma chance de voltar nos primeiros 2 anos. Então, é uma recidiva precoce. Então, às vezes, a gente tende a conversar com essa paciente que nos primeiros anos a gente acompanha de perto, tenta não engravidar, justamente para a gente ver se a gente não vai ter esse risco, sabe? Mas não tem nenhuma particularidade, assim, com relação a engravidar e gerar um bebê, não. Ah, aqui tem uma outra pergunta. A fertilização pode desenvolver algum foco da doença que ainda existe na pessoa? Na verdade, assim, como eu disse, a fertilização ela vai usar hormônio, né? Ela usa, mas ela usa por um curto período. É uma coisa rápida, só para estimular o ovário, né? Aí não tem relação, estudo mostrando que ele faz com que o câncer recidiva. Tem uma recidiva, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer os exames antes, acompanhar, né? Saber quantas vezes vai fazer a fertilização, né? Porque às vezes não funciona na primeira, na segunda, Não, né? é verdade. Tem uma pergunta aqui também, quer saber quais são esses exames que são feitos depois do tratamento e antes de engravidar? Assim, eu quero... Parei o tratamento, eu dei o meu tempo e digo, agora eu quero engravidar. O que eu tenho? Quais exames? O que eu devo saber? A gente tem duas coisas, os exames para a gente avaliar se o ovário tá ok, né? Que aí são os hormônios, estradiol, FSH, LH, são vários hormônios que a gente pede para a gente ver se o ovário está funcionando ou não. E outra é que a gente tem que avaliar o corpo da paciente, né? Porque a gente sabe que se ela engravidar, a gente não vai poder fazer exames. Né, tomografia, porque a gente tem que ter um bebê. Então, a gente normalmente, quando está planejando, a paciente planejando uma gestação, a gente tende a correr fazer os exames, porque a gente não sabe se ela vai engravidar com 1, 2, 3, 4, né? Tem gente que às vezes engravida mais rápido, outras demoram um pouquinho mais. Então, são exames para a gente avaliar se está tudo bem no pulmão, no fígado, que são as tomografias, são exames para avaliar a doença, né? Se não tem nada. Então, é um bom check-up que se deve fazer. Isso, De um check-up. A amamentação a gente já falou. E se eu amamentei ou não amamentei. A gente já falou. Então tem uma pergunta aqui também
que muitas me perguntaram se a paciente teve câncer metastático, se ela tem câncer metastático, ela pode engravidar? O câncer metastático, vamos falar sobre ele assim. Ele é quando a célula saiu do local de origem e foi para outro lugar, né? Foi para outro órgão. Foi pela corrente sanguínea, pelo sistema linfático. A grande questão do câncer metastático é que a gente faz um tratamento por muito tempo, um tratamento prolongado. Tem momentos que a paciente vai estar fazendo quimio, outros momentos não. Então, assim, nesse cenário do câncer metastático, é muito difícil a gente falar, vamos parar o tratamento para engravidar, né? Porque a gente sabe que tem um tumor ali dentro que às vezes se a gente parar, ele pode voltar a crescer. Então, acho que é o único cenário, o único que a gente não tem como estimular realmente a paciente engravidar. É uma coisa mais limitante, mas por outro lado a gente tem hoje em dia milhões de tratamentos para essas pacientes, então a gente tem, mesmo o câncer metastático a gente trata e a gente tem vários tipos de tratamento, seja bloqueadores hormonais, seja tipo de quimioterapia. Então teve grandes avanços, mas ainda a gente tem a questão de que é difícil a gente parar para engravidar, né? Porque a gente não está falando na cura em si, né? A gente não consegue fazer com que ele suma, mas a gente consegue fazer com que ele reduza e controle. Controla bastante. Eu tenho amigas Muito. que tempão sem remédio, daí tem que voltar pro remédio, daí para o remédio. Isso. Repente... Por isso que eu falo, às vezes é difícil a gente parar o remédio, porque tem que parar, aí tem que engravidar, aí tem todo o período da gestação, que a gente não vai poder, às vezes, fazer exames. Aí tem o pós. Então, assim, eu acho que é um pouco mais... deixa a gente mais limitados, né? É verdade, uma pena. Mas tem outras opções. Aqui a paciente perguntou: o que você acha de adotar um? Adotar um, então. Sim. Eu acho que a gente, tudo bem, às vezes não pode fazer engravidar naturalmente, mas a gente tenta ver uma outra possibilidade, né? Até porque a gente, se ela tem desejo de ser mãe, né? Acho que a gente tem que buscar como fazer isso. É verdade, verdade. A Ortega perguntou, a Aline perguntou para a gente aqui quanto tempo, em média, a menstruação volta após o tratamento. Eu vou falar por mim. Eu tive, durante a minha quimioterapia, eu não tive menstruação. E depois de uns quase 2 anos de tamoxifeno, minha menstruação voltou normal. Ou 1 ano de tamoxifeno. 1 ano de tamoxifeno normal. E daí eu perguntei para minha médica. Eu até fiquei preocupada. Eu acho que o remédio não estava fazendo efeito, porque veio minha menstruação. Porque era para bloquear isso, era para entrar na menopausa e eu não estou, né? Então a gente fica preocupada. E a médica disse: isso é ótimo. É ótimo, quer dizer que seu corpo tá funcionando bem, seus irmãos estão bons, então não. E eu olhava os exames e dava medo. Eu olhava assim, esse exame aqui, esse hormônio que tinha que estar tão baixo, tá lá em cima. E pacientes, meninas, cats, não olhem para os seus exames, nem dá para o seu médico olhar os exames, tá? Para depois não se assustar quando abre os exames, né? Esses exames de hormônio dão um susto na gente, que eles estão sempre muito loucos e a gente se assusta, né, como paciente. E geralmente volta a menstruação, é bom voltar a menstruação? Não é bom voltar a menstruação? Primeiro que voltar à menstruação não significa que o remédio não está fazendo efeito, não tem nada disso, tá? A paciente depende muito da idade, então a gente sabe quanto mais jovem, maior a chance de voltar a menstruar, e o tempo a gente não sabe dizer. A gente tem paciente que volta a menstruar logo após o tratamento e outras que demoram 1 ano, 2 anos, né, meses. Mas é comum, eu acho que elas ficam muito assustadas mesmo, porque ficam um tempão sem menstruar e falam, tô menstruando. Parece que dá a sensação que tem hormônio aí circulando no corpo, né? Só que aí tem que lembrar que o tamoxifeno, ele impede que o hormônio faça a sua ação. Por mais que possa ter, ele não deixa, ele paralisa o hormônio, impeça que ele, né, se ligue às células da mama. Então, por mais que possa vir um estradiol lá bem alto, às vezes que deve dar um susto, mas o remédio não deixa ele fazer o efeito dele, deixa ele paralisado e não faz. E perguntou aqui, a Cat perguntou se a menstruação durante a quimio é normal, durante a quimioterapia é normal. Sim, né? Porque a gente sabe que às vezes a quimioterapia,
ela pode fazer com que o ovário pare de funcionar, né? Mas em alguns casos, os pacientes menstruam durante toda a quimio, mas é bem raro. O mais comum que a gente vê é as pacientes, depois de um tempo de quimioterapia, parar de menstruar por um Eu tempo, mas... até antes de começar a quimioterapia, ele já parou. Gente, a minha cabeça é assim, quando eu descobri o diagnóstico, ai, engraçado, eu comecei a sentir, já sentia os efeitos colaterais da quimioterapia. Nem tinha feito quimioterapia, sabe? Mas eu tava enjoada, já tava assim, o que é a cabeça da gente, né? Não é fácil a gente controlar essa cabeça. E tem algumas perguntas legais aqui. Tem um monte de pergunta legal, na real. Deixa eu ver. Tem uma pergunta que fizeram. Preciso tomar 10 anos de tamoxifeno? Tem essa pergunta. Na verdade, tudo depende, né? Se o médico passou 10 anos, às vezes é porque tem alguma característica, o tumor, que precise usar por mais tempo. Mas lógico, Mas não se for no foi desejo de geral. engravidar... O tamoxifeno não foi geral, assim, antes do protocolo era de 5 anos, agora 10 anos? Ou é cada caso um caso? Normalmente, as pacientes que têm tumores de alto risco, que a gente fala, tumores muito grandes, tumores que tinham o linfonodo da axila doente, a gente vê que usar 10 anos, elas têm mais benefícios, sabe? Então, se a paciente tem um tumor pequenininho, às vezes a gente pode acabar parando em 5 anos. O que a gente vê de uma forma geral é que se a paciente está tolerando bem, a gente acaba seguindo por 10 anos, né? Como todos os casos. Mas tem casos que a gente tem que levar mesmo para 10 anos, né? Lógico, a gente conversa com a paciente e fala, Porque é melhor você fazer 10 anos. Para mim, o tamoxifeno foi difícil. Eu tive muitos efeitos colaterais, sabe? Foram 4 anos bem sofridos que eu tomei. E agora, por causa desse susto que a gente levou, a minha médica disse, eu não vou me arriscar, te deixar assim, tamoxifeno. Então, a gente vai ter que voltar pro tratamento. E hoje em dia, cada vez mais a gente faz 10 anos, né? Principalmente nas pacientes jovens e que tem algumas características que a gente fala, não, a gente não quer correr risco de, né, da doença voltar, e aí a gente acaba fazendo 10 anos sim. Mas se a paciente desejar engravidar, a gente tem que conversar para tentar parar, né? Por um tempo. Mas aí... Daí eu perguntei, daí meu marido tava junto, né? Daí ele falou assim, mas a gente quer ter outro filho. Assim, a gente quer ter outro filho, então. Daí ela disse, então tá, eu te dou mais esse ano pra tu tentar engravidar, né? Depois, um ano depois do bebê, você tenta engravidar. Se não conseguir engravidar, vamos voltar pro tamoxifeno. Então tá bom. Então a gente tá aqui na tentativa. Talvez a gente tenha mais um, mas sei lá. Não tá rolando ainda. Meses e não tá rolando. Vamos ver. Seja o que Deus quiser, porque eu acredito em Deus, Ele tudo que a gente merece, gente. Então, se você quer ser mamãe, a gente tem várias opções. Jeitos de ser mamãe depois do tratamento. E tem uma pergunta aqui. Se a paciente entrou na menopausa, assim, ela já tá na menopausa, assim, tipo, já tem 43 ou 44 e sabe que a menopausa é para sempre. Existe como engravidar? Nesses casos que a gente para a medicação e avalia a questão hormonal e o ovário não voltou a funcionar, aí acaba que não tem de forma espontânea, natural, não. Aí teria que procurar um médico, né, de especialista no assunto e aí talvez tenha que fazer alguma fertilização, né, para poder engravidar. Ela pode ser, de repente, ela tem produzir óvulos. Eu vi também que, de repente, você... Não, na verdade, se ela tá na menopausa, às vezes ela não vai conseguir fazer a fertilização do óvulo dela, mas às vezes ela tem que usar um banco de óvulos. Teria que ter um óvulo doado, né? Isso, Então você tem que pedir um óvulo. Alguém doar um óvulo. Você pode comprar um ou você pode, né, estar com as suas amigas. Quem sabe, né? Então tem jeito, gente. Tem jeito de ter. Tem, aí ela vai poder implantar no próprio útero dela, né? E ela pode gerar o bebê.
Sim, que legal, que demais. Então, vamos ver. Tem mais alguma pergunta aí, doutora? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas eu acho que a gente respondeu todas as questões que vieram para a gente dessa semana, né? Que a gente falou sobre a live e que eram várias perguntas e acho que a gente conseguiu responder todas. De bola! Vamos ver se os meninos têm alguma coisinha para falar ainda. Ah, tem Oi, Portugal! O pessoal de Portugal também está assistindo a gente. A Nay Moraes, ela disse que tem 28 anos, está terminando o tratamento e vai tomar o tamoxifeno e vai engravidar. Ela quer engravidar, mas ela vai estar com 33 anos. Vai estar ótimo. Teve algumas perguntas falando quanto tempo depois da medicação do tratamento pode engravidar. A gente comentou isso no início, lembra? Que tudo depende, né? Mas que de uma forma geral, se ela tá sem tratamento e já teve um tempo, né, que parou a medicação, porque tem as questões dos remédios, né, que tem que ter o tempo para ele sair do organismo, a paciente já pode tentar engravidar. Então, viu que bom. Quanta notícia boa que a gente tem hoje para dar para vocês. Minha médica na Cleveland Clinic é que eu tomo tamoxifeno 10 anos. Vamos tomar tamoxifeno por 10 anos. A gente falou também no começo da live que você pode parar depois de um tempo, ter bebê e voltar pro tratamento. Em conversa com seu médico. Conversa com seu médico. Todo mundo, gente, o que a gente está falando aqui é para vocês conversarem com seus médicos, não é para você ainda. Sim, eu acho que a gente tem que pensar que a gente está conversando de uma forma geral, né? E acaba que cada caso tem que ser discutido individualmente, né? Porque a Bruna está dizendo que engravidou tomando tamoxifeno. É perigoso, Bruna. Mas deu um susto nela, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu já tive paciente que engravidou fazendo quimioterapia. E aí, né? Ela para de... E aí você pensa que parou de... Você fala assim, nossa, parou de menstruar por conta da quimio, né? Não tem que ficar atento. Ai, guria, que susto! E aí? Por isso que sempre que faz um tratamento tem que fazer, né, fazer algo para não engravidar. Acaba que o gel de cobre a gente usa bastante, né? Porque não tem hormônio. É ótimo. Eu gostei muito de cobre. Ou preservativo, porque não pode usar anticoncepcional, né? Então, não, nada. E essa Viviane está perguntando que ela menstrua a cada 40, 50 dias. Como saber se ela... como saber o período fértil? Ixi, aí eu não sei. Aí a gente vai ter que... Provavelmente ela vai ter que ir no gineco, vai ter que fazer ultrassom para avaliar no meio do ciclo, vai ter que ver qual o momento que ela ovula por ultrassom. Às vezes a gente faz ultrassom para saber... Faz ultrassom seriado para saber o momento que está ovulando. Então, a gente vai ter que descobrir. É verdade. Então, eu não sei se aí existe, mas aqui nos Estados Unidos existe um teste de farmácia. Isso. Tipo um teste de gravidez, que a gente faz xixi na canetinha e aparece se está ovulando ou não. E é isso que eu uso hoje em dia para tentar engravidar. E daí eu fico testando, eu sei mais ou menos o meu dia de período fértil. E fico testando em casa toda manhã, assim. É aí que a gente vê as pacientes, às vezes elas fazem ultrassom mesmo, seriado, para pegar o dia que está ovulando, né? Para poder tentar engravidar. Isso também, essa ovulação assistida, né? Que eles ficam fazendo todos os dias esse ultrassom. E daí eles pegam o sêmen do marido e injetam lá na hora do ultrassom. Está ovulando! Injeta e fazem essa fertilização assistida, que não é uma inseminação artificial ou nada, sabe? É uma ajuda que você consegue com o ginecologista, sabe? Procurem profissionais de reprodução humana e ginecologista, sabe? Conversa com o seu médico, tem jeito para tudo, gente. Deixa eu ver o que mais. Tem alguma coisa aqui. Minha médica vai me liberar daqui a 2 anos, é isso mesmo, gente. E lembrar que o médico que fala que a doença, que a gravidez, a doença volta, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente já sabe que não. Então,
O objetivo é esse, né? A gente abrir a mente e cada vez mais entender o que é certo, o que pode, né? Então, A Paula está perguntando aqui, e nesse tempo que eu posso ficar sem o tamoxifeno, nessa parada de medicação para ter bebê, ter um ou ter dois bebês, quanto tempo eu posso ficar sem a medicação e voltar depois? Existe um tempo, doutor? então, a gente não sabe esse tempo. É igual eu te falei, existe um estudo que está tentando responder essa questão. Mas a gente conversa com a paciente. Quanto tempo você vai ficar sem? Sua médica te passou? Mas normalmente tem o bebê e depois de um tempo volta, né? Tivesse começado já. Eu já devia ter começado, mas daí meu marido pediu uma chance para ter um Ter filho. outra. Se não for perigoso, para mim, tudo bem. Daí ela disse, tá, eu te dou mais um ano aí para você tentar. Se for parar com... Já tem um bebê de cada vez, né? Eu também, eu tô muito feliz com o meu bebê, eu tô maravilhada, apaixonada. É a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, ter filho depois do tratamento, gente. Então não desista, se a sua vontade é ser mãe depois do tratamento, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E vai fazer bem para você. Não vai fazer mal. Não tem... Ó, o que a gente falou agora, só temos mais 4 minutos. É um resumão, doutora? Assim, das... Acho que a gente pode. Primeiro eu vou contar, tem uma paciente minha que eu acho que a gente tem que saber que isso, né, tá cada vez mais real, né? Então a paciente terminou todo o tratamento, tinha um câncer de mama, fez cirurgia, fez quimioterapia, aí estava tomando a vacina, né, que é o Trastuzumab. Logo que ela terminou de tomar o Trastuzumab, ela falou que ela queria engravidar. E a gente até falou, vamos esperar um tempo, uns 6 meses, assim. Ela engravidou em menos de 3 meses. Então, Nossa. assim, gente, mas a gente assusta junto, né? Mas assim, você vê que como que é possível, né? O bebê nasceu e ela ainda conseguiu amamentar, porque ela tinha feito cirurgia conservadora, então é, é algo que é possível e a gente vê muito. Então, a experiência da Flávia que está aí, né? Mas assim, a gente tem várias pacientes que estão vivendo e passando pela mesma situação e estão super felizes. E pensando no próximo, né? Não é? Ele quer 2 ainda. Não, muito bom, gente. Eu quero combinar, eu vou pegar todo um cronogramazinho, assim, vou colocar tipo uma lista mental aí, depois eu vou publicar ela para vocês aí no meu Instagram, tá? Semana Legal. que vem eu coloco. Compartilhe as respostas, o que mais a gente falou aqui. Ai, foi ótimo. Muito obrigada, doutora. Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom, muito bom. E a gente vai se ver mais vezes. Vamos fazer outras lives. Tem tantos assuntos aí que as meninas querem saber, mas esse assunto da gravidez, olha, é o meu favorito. Ah, Alegria, é. passa. E eu quero dizer que eu estou à disposição. Pode mandar mensagem, pode tirar suas dúvidas, tá? O importante é todas vocês saírem tranquilas, entendendo do seu caso, né? E um beijo para você, seu bebê. Ai, obrigada. Deixei ir lá na casa da minha cunhada um pouquinho, até para eu vir falar com vocês com mais calma. Então, a gente tem 1 minuto restante. Eu queria mandar um beijo para vocês. E ó, tem muita gente dizendo que adorou a live, adorei, obrigada, que as perguntas ajudaram muito elas. Nos ajudou também, muito legal as perguntas que vocês fizeram para nossa live, muito obrigada. Eu falo que a gente aprende com vocês, né? Nós aprendemos, muito, né? O tempo todo a gente aprende com elas. Então, muito obrigada, doutora, muito obrigada, Cat, e a gente se vê na próxima live. Um beijo. Um beijo.